Agora você está ao vivo. Olá, boa tarde, amigos e amigas da Espalhando Amor Autismo. Tudo bem com vocês? Faz um tempinho que a gente não estava fazendo a live e hoje nós retornamos com um tema muito legal e com uma pessoa muito bacana para poder falar de um tema extremamente importante para todas as famílias, que é a descoberta, né, quando é descoberto o diagnóstico, né, seja ele de autismo, síndrome de Down, TOD, né, que é a rede de apoio para as pessoas com deficiência e para os seus familiares, né? Então nós iremos falar com a palestrante, ativista, Nath Souza, que é autista, descobriu o diagnóstico na fase adulta e ela vai comentar como foi essa rede de apoio para ela. Então vamos esperar ela entrar, né? A Natália de Maria, uma grande amiga que eu conheci pelas redes sociais, temos aí um grupo muito bacana que ela dá apoio, conversa, orienta todas as mães, avós, quando a gente fica um pouquinho desesperada com os nossos baixinhos, aprontando mil e uma. Bruna, obrigada por estar aqui conosco. A Nath Souza acabou de entrar, então vamos convidá-la. O Joelson, primo da Nath. Joelson, tudo bem com você, amigo? Vamos convidar a Nath. Calma, vamos lá, a gente viu o convite. Tem uma pessoa aqui muito especial que quer participar da live hoje, né? Olha quem tá aqui. Olha lá. Oi, Nath. Oi, Nath Souza, meu nome é Gabriel, sou motorista de ônibus. Oi, tudo bom? Tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco? Vai conversar com a Nath hoje? Sim. Ó, Nath, eu tava me arrumando para live, né? E ele falou, eu quero colocar minha gravata, mas era a única que tinha, né? Ele falou que tinha para ser bonito. Tá lindo. E essa gravata? Tá linda E essa também. gravata, a Nath tá perguntando. Tá todo empolgado hoje. A minha mãe acabou de entrar também, né? Cadê a vovó Nilza? A vovó Neuza, ela acabou de entrar, só tá o nominho dela. Então, Nath estava fazendo aqui a apresentação do nosso tema, né? Que é a rede de apoio na descoberta do diagnóstico, né? Sim. Seja o diagnóstico do autismo, seja do TOD, ou de qualquer outra síndrome ou deficiência, esse apoio dos familiares, das pessoas próximas, Hoje eu vou trabalhar. Vai trabalhar? Vou. Vai dirigir hoje? Vou. Ah, eu quero ir nesse ônibus. Você convida a Nath para ir no ônibus? Convido. Ó, já está convidada. E como estávamos falando, né, da importância, né, na descoberta do diagnóstico, como essas pessoas podem não só apoiar as pessoas com deficiência, mas os familiares também, né? Então, Nath, tem a Cláudia Moraes. Boa tarde, Cláudia. Obrigada por estar aí conosco nessa live muito legal, informativa. E, Nath, então, vou começar. O que é uma rede de apoio? Bom, uma rede de apoio ela é algo muito amplo, né? Porque às vezes a gente pensa que o apoio é só ali a família, né? As pessoas mais próximas do autista. Na verdade, a rede de apoio ela conta com a equipe profissional, tanto da área da saúde quanto da área da educação, né? E essa luta que a gente vem também, né, de conscientizar a sociedade de que elas também fazem parte desse processo de acolhimento, né, dessa quebra também de preconceito e de poder acolher, né, não só a pessoa autista, mas eu acho que todos, né, todos que passam por essa dificuldade de necessidade mesmo de um apoio mais amplificado. Sim, que nem você estava comentando, né, do apoio médico, né? A gente fala que
O apoio, ele começa dentro do consultório médico, né? Ali do consultório do pediatra, neuropediatra, das terapeutas ou de qualquer outro profissional da área da saúde que irá cuidar dos nossos filhos, né? Esse apoio, como que ele é visto? Quando o profissional, ele percebe que a criança, ela tem um diagnóstico, que ela tem algo que precisa ser trabalhado, ser processado, às vezes esse profissional ele acaba se distanciando, né? Então, aquelas consultas com as crianças neurotípicas que às vezes demora 30 horas, não, desculpa, 30 minutos, e com a mãe de uma criança atípica demora 10, 15 minutos. Ou quando você vê que ele tem aquela preguiça, né? Vou colocar essa palavra, né? Peraí, amor. De querer atender. Ah, de que hora ela vem acaba? Gabriel. Que hora ela acaba? Daqui a 1 hora, conta aí o tempinho. 5 horas. Acaba 5 horas? Sim. Vai lá. E, então, quando você percebe que o profissional ele não está querendo colaborar, né, passando os exames, ou você percebe a falta de interesse em passar as informações, né? Então, a gente fala que esse é o principal apoio, né, que começa dentro do consultório, quando ele também já encaminha para um outro colega, pediatra, neuropediatra, que ele não quer se envolver, ele quer ter aquele básico de passar uma aspirina, uma dorzinha de cabeça, vamos colocar assim, né, para a gente poder entender como é que é esse apoio desse médico, né, e não quer se envolver em casos em que precisa ter um olhar mais clínico, mais tempo. Então, ele descarta esse paciente, né? Então, esse apoio médico tem que começar, sim, dentro do consultório. Se perceber que não está acontecendo, muda para outro profissional, né, Nath? É verdade, eu acho que eu recebo muitas mães que saem do consultório completamente perdidas. Aí elas vêm, muitas vezes comigo, perguntando o que fazer, né? Olha, eu recebi o diagnóstico do meu filho, e agora? O que é que eu vou fazer? Isso é até difícil, assim, para mim, né? Não sei os meus colegas, mas assim, para que eu oriente, porque a gente acaba passando por cima do profissional alguns momentos, né? De dar uma orientação que era eles para estar dando ali naquele consultório, junto com esse diagnóstico, né? De orientar as mães, as terapias, como é esse processo de terapia, eles mesmos poder estar já em conjunto, de poder indicar um colega, um outro profissional que possa estar junto fazendo também essas avaliações. Mas o que eu percebo, eu não sei, posso estar errado também, que muitas vezes entre eles mesmo, há essa dificuldade de se interligar, de se conversar entre si. E muitas vezes, já aconteceu comigo de levar para um profissional a avaliação de um colega e ele, tipo, descartar aquela avaliação, de talvez não concordar, mas também não fazer uma pesquisa mais profunda porque o colega dele chegou àquela conclusão, de, tipo, pedir para entrar em contato com esse outro profissional para me avaliar da melhor forma possível. Então, eu acho que, às vezes, eu vejo até como uma concorrência, né, de quem sabe mais, de quem vai avaliar melhor. Isso acaba dificultando a mim, que já sou adulta, né? Imagine essa criança e esse pai que ainda não tem a informação, ainda não tem a informação correta para estar ajudando essa criança. Oi? Seu caminhão, mostra aqui para a Nath. Nath, você ganhou um fã. Pode falar que você ganhou um fã? Agora deixa a Nath falar. Foi o que aconteceu, né? Você estava falando até de concorrência, né? E eu estava lembrando de um caso, bem no comecinho do diagnóstico do Gabriel, né? Quem começou a desconfiar, né, foi a pediatra dele. Uhum. Né? E aí eu lembro que ela, do melhor jeito que ela tem, né, ela falou assim, olha,
vamos fazer esse rapazinho falar. Eu gostaria tanto de bater um papo com ele. Ele estava com mais ou menos 2 anos e meio, né? Eu queria tanto ouvir a vozinha dele. Eu vou encaminhar para outros colegas, né, de outras áreas, para que a gente possa saber o que realmente está acontecendo. Isso ela encaminhou para neuropediatra, para terapias, né? E nisso eu comecei a fazer em uma clínica perto aqui da minha casa. E aí comecei com a psicóloga e passaram mais ou menos um mês, um pouquinho mais, ela precisou abandonar a clínica por motivos particulares, né? E aí entrou uma outra profissional, né, que já tem bastante tempo de experiência, né, que é uma profissional também com idade, e o modo que ela relatou da outra colega, nós achamos totalmente desagradável, falta de ética. Ela falou assim, eu tenho muito mais tempo de experiência do que essa garota. O que ela tem de idade, eu tenho já de experiência. E o que ela escreveu nesse relatório, eu vou rasgar, porque para mim não presta para nada. Ela falou isso na frente do meu marido e na minha frente. Então, eu já senti que eu não teria confiança naquela profissional, pelo modo de como que ela tratou uma colega, de como ela ia conduzir o tratamento do meu filho. E realmente, eu não fiquei nem 3 meses nessa clínica, por N motivos, mas um dos principais foi esse tratamento que ela deixou de dar, né? Então, eu não senti acolhida ali dentro daquela clínica. No dia, eu estava com meu marido, eu saí chorando da clínica, super desesperada, porque está no começo da intervenção, né? Nós estávamos descobrindo o que é o autismo, nós já tínhamos ouvido falar, né? Mas vivenciar dentro de casa ou de alguma pessoa próxima, nunca tínhamos vivenciado. Aí eu liguei para minha mãe, ela comentou de uma outra clínica conhecida aqui na região, no qual, né, a minha irmã também já tinha passado. Ela falou, vê se você consegue passar o Gabriel nessa clínica. Eu cheguei lá desesperada, chorando e falando, olha, meu filho foi, né, de uma certa forma, mal conduzido no tratamento, eu não estou sentindo apoio, eu estou sentindo, pelo contrário, uma exclusão dentro de uma clínica. O meu filho precisa fazer essas intervenções, mas precisa fazer correto. E passado um tempo, porque a gente também tem que esperar a vaga aparecer, né? E conseguimos fazer tratamento durante 3 anos nessa clínica, né? E isso acontece muito, né? Infelizmente, dos péssimos profissionais, né, Nath? Com certeza, né? Vale ressaltar que também a gente tem alguns profissionais que, nossa, né, são incríveis. Eu vejo assim que às vezes eles ultrapassam até do limite ali profissional, né? Que acabam se envolvendo de alguma forma com o paciente, querendo mesmo ajudar e sabendo dessas dificuldades. Mas assim, não é o que você passou não é um caso isolado, né? Eu recebo muitas mães que tem essa dificuldade realmente do profissional até de ouvir a gente, né? Porque eles acham que estudaram e sabe, pronto. Eu não tenho aquela escuta também, né, da mãe, aquela escuta da família que está ali querendo muitas vezes relatar. E às vezes o que eu ouço muito do profissional é a criança birrenta, a mãe que não soube educar. Então são essas coisas que também acabam machucando, porque de alguma forma a mãe entende que tem alguma coisa, só não sabe o quê, né? Mas não é, também não é uma criação, né, mal direcionada. E o que eu acho que é a falta da sensibilidade mesmo, né, de se colocar no lugar do outro e ser profissional. Acho que precisamos muito mais disso. Sim, o olhar humano, não só o olhar clínico de profissional, mas o olhar humano, porque, né, os profissionais, né, todos, né, eles têm aquele curto tempo mesmo que vai ficar com a criança dentro do consultório. O pediatra, neuropediatra, os terapeutas, que é ali em torno de meia hora, 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Mas é o relato da família que vive com aquela criança, com aquele adolescente ou com aquele adulto, que vai poder fazer com que o profissional passe o diagnóstico corretamente, né, Nath? Eu tomo melatonina. É? Para que você melhor... toma melatonina?
Poxa, Ana. E a pediatra do Gabriel, né, não é por ela ser a pediatra do Gabriel, mas por ela ter esse olhar clínico, porque eu comecei a passar com ela desde praticamente que o Gabriel nasceu, né? Eu passava com uma outra profissional, passou 6 meses, eu não senti confiança e fui para essa profissional que eu estou até hoje, né? E eu vendo esse olhar que ela tem, das pessoas comentar, né, sobre o trabalho dela, e eu pedi uma entrevista, né, com ela sobre a importância do pediatra antes da gestação, né, e depois da gestação, e depois quando é descoberto o diagnóstico. E algo que ela falou referente a quando se descobre o diagnóstico ali da criança, ela falou assim, eu não cuido somente da criança, eu cuido da mãe, do pai, da avó, do vô, do tio, da tia, porque eles são o elo daquela criança. Se eu não cuidar dessas pessoas que são os principais responsáveis desse meu paciente, eu não vou conseguir nada dele. Não Eu consegue. achei essa fala dela. É muito interessante, né, ver um profissional que tem essa consciência. Na verdade, eu acredito que todos têm essa consciência, né? A criança, ela não vive isolada, ela não é da mãe, ela é de todo aquele ambiente, todas aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente, né? E isso, muitas vezes, não sei se eu já vou estar pulando para outro tema, e isso, muitas vezes, também a responsabilidade da família, que ela também, muitas vezes, ela não se vê nisso. Né, que ela também é responsável dessa construção, desse apoio pós-diagnóstico e nessa evolução dessa criança também. Sim, sim, né, porque quando é descoberto o diagnóstico, né, os pais, eles entram, como é normal, em um mundo achando que, né, que esse mundo acabou, né? O que vai ser do mundo para o meu filho para o mundo, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, para onde que eu não vou, né? A gente fica perdido, como eu fiquei também no começo, né? Se nós, mães, não tivermos uma rede de apoio, o que seria essa rede de apoio? Seria uma palavra amiga, ajudar a levar numa terapia, de repente ficar com a criança em casa para a mãe poder fazer algo na rua, ir nos seus médicos, né? Ou ser simplesmente a escuta, né, Nath? Essa é uma rede de apoio, né? Eu tenho sentido muito isso, né, assim, depois do meu diagnóstico. Na verdade, o meu primeiro diagnóstico foi de doença mental. Eu só recebi o diagnóstico de autismo já bem tarde. Mas mesmo assim... Nath, da doença. Então, foi com quantos anos que você recebeu o primeiro diagnóstico? 21, aos 21. E eu senti, né, o quanto meus pais ficaram perdidos, né? Hoje muitas mães têm acesso à internet, à informação, então meus pais nem sabiam mexer no celular e em busca de informação. Então eu percebi muito o quanto, o desespero deles mesmo, né, do que seria agora a minha vida, do que seria o meu futuro, apesar que eu sempre tive essa luta pela minha independência, de conquistar a minha independência. Mas mesmo assim, eu via na minha mãe o medo de morrer e me deixar como é que eu iria ficar. Né? Mesmo tendo os meus irmãos perto, mas aquele medo ainda, eu acho que é o medo de todas as mães, né? Porque elas sabem de como o mundo é para nós, né? Não é um mundo acolhedor, não é o mundo da facilidade, não é o mundo das oportunidades, é um mundo de exclusão mesmo, né? E são várias barreiras que a gente tem que enfrentar. E, assim, o que tu falaste, né, de interessante, muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu vou ajudar de que forma, né? Tem várias formas de você ajudar, tem várias formas de você apoiar. Muitas vezes até mesmo, como você falou, ficando com a criança para a mãe poder descansar um pouco, né? Para a mãe poder ter aquele momento para ela, que muitas vezes a mãe não tem, né, 24 horas, às vezes eu tiro pelo Gustavo, então ele só descansa quando ele dorme. Enquanto ele está acordado, 24 horas, falando, pulando, gritando. Então, assim, isso acaba esgotando a mãe. Porque muitas vezes a mãe não tem só aquele filho, né? Ela tem outros também para dar atenção, que tem uma outra demanda diferenciada. E
o que eu vejo que é triste, que muitas mães chegam à depressão e muitas mães chegam mesmo a desistir, suicídio, e isso é preocupante demais, né? Sim, Que a sim. gente percebe, mas de forma mais nítida, como é esse desgaste e essa rede de apoio que poderia ter chegado para esta mãe e não chegou, que poderia ter aliviado, né, toda essa angústia, esse sofrimento, e não teve. E é triste isso. Muito, muito. Aí as pessoas também perguntam, como que, nem você falou, como que eu vou dar esse apoio, essa assistência? No primeiro momento, não tenha vergonha alguma de chegar na mãe, na amiga, na prima, na tia. Olha, então meu sobrinho, ele é autista ou ele tem o TOD, o que é? É chegar a falar mesmo, não tenha vergonha de falar que você não conhece, porque nós não conhecemos todas as doenças, todas as síndromes. Nós Certo. conhecemos aquelas que estão dentro da nossa casa, né? O próximo a gente. Então, esse é o primeiro apoio que você dará para, né, a família. Você se interagindo, entendendo sobre o diagnóstico daquela criança, né? Depois disso, perguntando para a família o que ela precisa, o que ela pode ser útil para aquela criança, para aquela família. E a família vai passar todas as orientações de como deve fazer essa assistência, né? Eu acho que o importante, né, antes de tudo, é a gente conhecer. É difícil a gente lidar com desconhecido, né? Então, o primeiro passo mesmo é querer conhecer, é querer entender, né, o que se passa, até para a gente se livrar daqueles preconceitos, daqueles rótulos, né, que machucam. Por exemplo, quando você não sabe, e aí você rotula aquela mãe de não ter pulso firme, de não saber educar, e na verdade não é isso, né? Muitas vezes aquela criança está em crise e a mãe tem uma forma diferenciada de já trabalhar aquela crise. E aí, se livrando mesmo desses rótulos que acabam pesando, principalmente na mãe, eu vejo assim, né? Que tudo que dá errado com a criança é culpa da mãe, né? Tudo que não sai da forma certa é culpa da mãe. Como se o pai não tivesse também a responsabilidade nisso. Como se a própria família fala assim, ó, os tios não tivessem responsabilidade sobre a criança. Como eu te falei, né, a criança ela não é só da mãe, ela é daquele ambiente e todos que estão naquele ambiente, tio, avô, outros primos, eles são responsáveis também pelaquela criança. Só que o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, no geral, as pessoas querem lidar com a criança que é fácil, né? Aquela criança que vai ficar quietinha, que vai lidar da forma como a gente espera que ela lide com as coisas. Mas aquela criança que é imperativa, aquela criança que tem um TOD, que desafia os adultos, aquela criança que tem uma demanda maior, a tendência, né, das pessoas é justamente excluir, é deixar para lá, porque não querem ter, como a gente fala, o trabalho, né, de estar com aquela criança. E eu vejo isso muito, assim, em relação ao Gustavo, por exemplo, que é o meu sobrinho. Ele é muito imperativo. Então, muitas vezes eu vejo, assim, que até os adultos acabam excluindo um pouco ele, porque ele pergunta demais, ele fala demais, então ele esgota realmente demais ele precisa, né, dessa energia, de gastar essa energia que os adultos muitas vezes não querem, não têm paciência. E isso é sofredor, né? Para mim, que já passei por tudo isso, e tentar dar para ele o que eu acredito que é o melhor, e muitas vezes também eu não consigo, sozinha não tem como. Não tem como a mãe sozinha fazer tudo, e assim como eu sozinha não consigo também dar esse suporte para ele. Sim, e muitas dessas mães, né, que a maioria, né, são as mães que acabam cuidando aí das crianças, né, muitas acabam saindo no mercado de trabalho para poder dar, né, ficar mais tempo com a criança, para dar um tratamento de qualidade, que é acompanhar nas terapias, acompanhar o progresso, né? E quando essa mãe sai desse mercado de trabalho, ela já está, né, no fundo dela, ela está se anulando como profissional, né?
não como ser humano, não como mulher, mas como profissional, porque ela também vai estar cuidando ali daquele filho que está precisando naquele momento ter aquele olhar, aquele cuidado, né? E muitas dessas mães são julgadas, né, Nath? Na verdade, eu às vezes também sou julgada porque eu tento entender muito a mãe, né? Esse papel de mãe. Muitas vezes a mãe não pode desabafar, né? Eu tô me anulando, eu tive que deixar tudo para me dedicar no meu filho, eu tô cansada. Gente, é estressante. Não é que a mãe esteja reclamando do filho, mas reclamando realmente de quanto tudo isso é desgastante. E só ela não está dando conta. Então, quando ela reclama, não é que ela esteja reclamando do filho, mas dizendo, olha, tem uma dificuldade, eu gostaria de receber ajuda nisso. E muitas vezes ela sabe que pedir para essa família ou para essas pessoas que estão próximo, essa ajuda não vai chegar. Infelizmente. Porque o que acontece? Nós, né, eu falando pelo Gabriel e você, né, já tem diagnóstico de autismo fechado, o que acontece, como a gente estava falando no começo, às vezes a gente não encontra um bom profissional e começa aquela etapa tudo de novo, ou, infelizmente, às vezes é descredenciado ali da clínica, ou sai ali do hospital e começa aquela burocracia de relatório, de buscar outro profissional, e vai esgotando isso, né? Não é só a criança, mas a gente também, né? Acaba sendo essa carga mais pesada, não é o cuidar, mas essa burocracia que a gente tem externo, né, da nossa casa. Porque na verdade, como falar assim, né? Eu estou falando da mãe, mas aí pode ser o cuidador, que muitas vezes fica com os avós também, né? Os pais se anulam e quem cuida são os avós. Então, eu estou falando mãe, mas é o cuidador, né? Dessa criança, que pode ser o avô, pode ser a tia também, que muitas vezes cuida da criança. Então, é uma demanda muito grande, né? Porque você tem todas as atividades dessa criança, principalmente se ela faz várias terapias durante a semana. Então, você tem ali toda essa demanda da terapia. Você tem a própria criança que chega a se desgastar, então chega a ter crises. Então, você agora tem essa criança para cuidar. Tem também toda a dinâmica da casa também, que precisa se cuidar da casa. Se tem outros filhos, precisa cuidar dos outros filhos. Então, assim, e a mãe muitas vezes ainda é aquela que vai dar o suporte para toda a família, né? Muitas vezes ela tem os pais que precisam dela também, ou muitas vezes tem mãe que ainda, de alguma forma, ainda consegue um trabalho, né? Mesmo em casa. E tudo isso, gente, tenta imaginar, tudo isso acaba sobrecarregando a pessoa, né? Acaba sobrecarregando, não tem como não sobrecarregar. E aí a gente fala não só desses profissionais poder acolher, quando acolher, não só acolher o autista, mas acolher a família, é justamente dando esse direcionamento, né, para o pai, qual é o papel dele importante, né, nesse tratamento também dessa criança, os avós, qual é o papel deles também, né, junto dessa criança autista, até mesmo os tios, né? Eu sempre tento conscientizar os meus irmãos em relação ao autista, né? Para entender um pouco o que acontece comigo, o que acontece com o Gustavo, porque a gente convive com essas pessoas precisam entender pelo menos do mínimo, né? Do mínimo para poder ajudar, porque muitas vezes acaba atrapalhando. Sim, às vezes pela falta de conhecimento, falta de informação, aí quer ajudar, mas acaba, que nem você falou, não é nem pela maldade, não é porque a pessoa é ruim que ela está fazendo isso, é porque ela não sabe. Então, cabe a nós também, né, orientar e explicar para que ela possa, da próxima vez, agir corretamente, né? E você aí estava falando dos avós, dos tios, realmente são de extrema importância todos terem essa participação, né? No caso do Gabriel, né, quando a gente começou a desconfiar do diagnóstico dele, minha mãe também começou a desconfiar, minha mãe muito participativa, né?
E aí, quando eu comentei que a gente fechou, né, o diagnóstico, a primeira neuro, né, que eu não estou mais, estou com uma outra neuro, porque a primeira também não senti confiança, né, agora essa pessoa há quase 2 anos e meio, o tratamento está indo muito bem. E quando eu falei para minha mãe, falei, mãe, né, fechou o diagnóstico de autismo, ela perguntou se era isso mesmo, né? Falei, é isso mesmo, as terapeutas também já passaram pela neuro, e ela falou, bola para frente, que atrás vem muita gente, e vamos cuidar desse menino. E vem sendo assim desde os 2 anos e meio, né? Então, assim, ela acompanha nas consultas, né? Até quando eu falo, olha, Gabriel tem consulta. Eu sei que começa a bater ali uma curiosidade, uma vontade, tipo, você não vai me chamar para ir junto? Você não vai me chamar para ir junto? Né? Quando o meu marido, ele acompanha, né? Mas quando ele está trabalhando, aí a minha mãe, ela acaba tendo essa participação muito importante, né? De saber o que acontece. E é uma coisa muito legal, porque desde que eu comecei a entender o diagnóstico, e o ano passado, que eu entrei de cabeça no mundo da inclusão, do mundo do autismo, minha mãe mergulhou junto também, né? E é muito legal que ela ajuda as outras vós também. Passa meu telefone, conversei com uma fulana na fila, ó, já passei seu telefone, então ela vai ligar para você, tá? Ou as amigas, às vezes, Nath, amigas da minha mãe, de rua, de bairro, que minha mãe tinha amizade há anos. Depois do diagnóstico do Gabriel, elas sentiram mais à vontade para falar do diagnóstico dos filhos, dos netos, de primo. E nisso a gente veio descobrir que alguns autistas não estavam sendo tratados por N motivos. Vergonha da família, parte financeira, e autistas já adultos, né? E aí minha mãe, ela foi explicando, ela foi falando da importância de fazer as terapias, então eu achei isso muito legal, né? E ela mergulhou, assim, como eu falo ela, eu tô falando do meu pai, da minha irmã, né? Então, o ano passado a minha mãe acompanhou numa palestra da família Brito Salles, do Nicolas, né? Minha mãe ficou encantada com isso, né? Eles vieram aqui para Santo André, São Paulo, e desde então ela vem mergulhando, entendendo, interagindo. Aí ela fala, olha, eu conversei com uma avó, com uma mãe, eu falei do luto, do diagnóstico. Caramba, sabe quando você fica boba? Eu falei, isso é legal, né? Isso é legal. Porque às vezes a gente que é um pouquinho mais nova, às vezes a pessoa com mais idade, tem dificuldade de chegar até a gente, né? Por algum motivo. E tendo essa pessoa da mesma, né, idade, na mesma faixa, acaba ela se sentindo mais à vontade, né? E nisso eu vou contar uma experiência, depois aí você fica à vontade, né, para falar. Quando eu levava o Gabriel numa outra clínica, ele brincava com outro menininho, né? E teve um dia que eu não pude levá-lo, aí minha mãe levou, né? E nisso, minha mãe não sabia que ele brincava com um menininho, né? Aí a senhora falou, não, pode deixar, né? Se for seu neto, ele brinca com o meu, tal. E ficaram ali conversando. Nisso, essa senhora, ela nunca tinha visto a minha mãe, né? Ela foi desabafou com a minha mãe de uma situação que ela levava o neto, porque o filho e a nora tinham vergonha da criança ser autista. E ela falou assim, olha, o meu filho, ele é gerente de uma multinacional aqui do ABC, a minha nora, secretária executiva também de uma empresa muito importante aqui do ABC, eles não falam para ninguém que o meu neto é autista, eles não assumem de jeito nenhum, né? Ninguém lá da empresa sabe. E ela falou, eu estou esgotada, eu tenho mais outros 2 netos que querem minha atenção, e eu como vó, eu preciso dar. Né? E ela falou, eu tenho que cuidar da minha saúde porque eu sou uma pessoa de idade, eu, meu marido, nós não estamos negando assistência ao meu neto, pelo contrário, mas nós queríamos essa ajuda do meu filho para que nós pudéssemos ajudá-lo, né? E isso ela desabafou com a minha mãe, aí da outra consulta que eu fui, ela veio pedir desculpa, porque ela veio desabafar, falou assim, olha, eu nunca tinha visto a sua mãe, mas eu senti uma confiança, e aquilo estava engasgado na minha garganta, eu precisava colocar para fora, né? A falta de carinho,
no meu filho perante meu neto. E nesse dia, Nath, ela falou assim, as terapeutas chamaram o meu filho para conversar, meu filho e minha nora. Você vai ver o que vai acontecer. Nath, o filho e a nora passaram pela gente, não olharam para a cara dela, não cumprimentaram, de tanta vergonha que eles estavam sentindo de estar numa clínica, vamos colocar, terapêutica, clínica psiquiatra. Né? E aquilo magoou aquela senhora de tal forma que ela só pediu desculpa. Na verdade, isso é bastante doloroso, né? A negação do diagnóstico, isso acontece com muitos pais. Como eu te falei, tem muitos avós e tem muitos tios que estão cuidando da criança autista porque os pais simplesmente se negaram, né? Não só ao diagnóstico, mas se negaram também aos cuidados básicos da criança. Mas isso não é que eu digo assim, uma dificuldade que a gente enfrenta só com a criança, né? Isso vai perdurar, isso acaba indo até para a adolescência, para a vida adulta, essa questão da negação do diagnóstico, da negação do filho autista. Então, eu também recebo muitos autistas adultos que dizem assim, ó, a minha mãe tipo, me excluiu, depois que descobriu o autismo, não fala mais comigo. Depois que eu me assumi para a sociedade como autista, os meus pais não falam mais comigo. É como se ser autista fosse algo, assim, vergonhoso mesmo para a sociedade, né? De um modo geral. De olhar a pessoa autista não como pessoa, não como indivíduo, mas como aquela ideia ainda muito que a gente precisa, né, combater, aquela ideia de manicômio, de louco, aquela ideia ainda que tanto nos machuca, né, de nos ver à margem da sociedade. E é muito difícil a gente fazer uma transformação nesse tipo de pessoa, porque isso é muito interno. Né? Elas precisam quebrar o preconceito dentro delas para começar a dar ouvidos na mensagem que a gente vem para trazer. Então, é algo que eu digo assim que é impossível, porque a transformação ela é feita de dentro para fora. Né? A pessoa precisa aceitar primeiro para poder aceitar os outros. E eu acho que é muito triste, né? Porque eles só têm a perder. Eu vejo assim, autistas... são pessoas tão cheias de amor, tão cheias de inocência, tão cheias de cumplicidade. E às vezes, quando eu sofro preconceito, eu fico perguntando, mas por que a pessoa não gosta de mim? Por que a pessoa me exclui? O que eu tenho de tão errado? O que eu tenho de tão destruidor para a vida da pessoa? Né? Mas eu acredito que a base, né, para superar tudo isso, não tem o amor, a cumplicidade que a gente recebe. Hoje eu recebo dos meus amigos, de alguns parentes que de alguma forma me acolheram, mas também foi doloroso, recebi muita exclusão da própria família, dos meus tios. Teve tios que proibiram primos de interagir comigo, de falar comigo. Então eu senti na pele, né, esse preconceito dentro do núcleo familiar. E isso eu acho que é o que abala mais o autista. A gente espera, tá? A gente espera assim, ser excluído, mas das pessoas fora que não nos conhecem. Mas muitas vezes a gente recebe muito mais apoio, muito mais acolhimento de fora do que dentro da própria família. E isso é triste, porque a nossa base é a família, a base do indivíduo dentro dessa sociedade, dentro da construção nessa sociedade, ela é a família. E uma vez isso lesado na gente, isso negado a gente, é claro que a gente vai para essa sociedade fragilizada, a gente vai para essa sociedade até mesmo não acreditando na nossa capacidade, no nosso potencial, baixa autoestima, depressão. Então vem fatores que poderiam ser sanados, que poderiam ser tirados ali dentro daquele núcleo familiar, se recebesse de fato
o acolhimento, essa rede de apoio. Sim, você estava falando, né, de alguns sintomas que estavam aparecendo, né, com essa falta de apoio, né, depressão. E a gente, no nosso convívio, né, eu vou falar, assim, mundo da inclusão, porque acaba englobando todas as outras deficiências também, porque não é só do autismo, né, a gente está aqui abordando o carro-chefe do autismo, por a Nath deu o diagnóstico de autismo, do Gabriel ser autista, mas nós sabemos que as outras síndromes também, né, precisam de apoio, precisam de uma atenção, né? E, então, esse mundo da inclusão, a gente ouve muitos relatos de, né, como disse, mais de mães que acabam se suicidando pela falta de carinho, falta de apoio ali dos familiares, amigos, né? Todas aquelas dicas que a gente deu no começo da live, né? E às vezes dos próprios autistas, né? Ou de outras síndromes, que eles acabam até fazendo isso, né, Nath? Eu acho que, como eu te falei, a demanda é muito grande. A gente não lida só com o autismo, a gente lida com a sociedade, a gente lida com a família, a gente lida com a escola, no caso, adultos, já faculdade, mercado de trabalho. Então, é muita demanda, é muita exclusão, é muito preconceito, é muita coisa para uma pessoa só lidar, né? Porque nós já temos realmente as dificuldades sensoriais, as dificuldades, por exemplo, eu ainda até hoje não consegui me incluir no mercado de trabalho, eu acho que eu não conseguiria, porque a demanda para mim é muito grande. Então, já tinha essa preocupação, né, de como me sustentar, de como me manter, de como ser autossustentável, autossuficiente nessa sociedade. E todos os outros fatores, como a depressão mesmo, que acaba afetando o autista. As mães também passam por essa situação, principalmente quando são crianças, porque eu digo assim, a demanda que eu recebo hoje, quem recebe é a mãe, pelo filho ainda ser criança e não ter essa percepção de mundo, essa percepção de todas as dificuldades, né? Mas eu consigo sentir hoje até a dificuldade de marcar uma consulta, que não é fácil, de buscar medicação, que às vezes não é fácil, a gente não consegue, às vezes o SUS não dá, às vezes tem que comprar. Como tu vai comprar essa medicação? Às vezes tem que suprir um lado e tipo, deixar o outro sem ter assistência. Então, é muita demanda e às vezes eu fico muito triste com a questão de que a gente chega à depressão. E apesar de termos a política, né, aquela campanha de prevenção ao suicídio, à depressão, parece que as pessoas só enxergam depois que morrem. Não tem aquela prevenção, né? Aquela prevenção. Não, eu já percebi que a pessoa está com dificuldades, então vou lá, vou ajudar, vou ver o que a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, eu vou atrás, eu vou ajudar essa pessoa. Mas não, a pessoa só se lamenta depois que a pessoa morreu, não tem mais nada para fazer. Sim. Isso é muito triste, né? Quando, vamos colocar que a ficha da família, né, a absorção aconteceu depois dessa situação, né? Porque antes, como você falou no caso de criança, é fácil chegar para a mãe e falar que é birra, é manha, falta um puxãozinho de orelha, falta a educação, no caso do adulto, essa dificuldade, às vezes, de ser inserida no mercado de trabalho, pelas algumas características, hipersensibilidade, de lugares lotados ao barulho, ou, às vezes, o próprio mercado de trabalho ou a sociedade, como você falou, não dá essa oportunidade para os deficientes, né? E nisso vai criando-se, infelizmente, uma depressão, uma angústia, todos esses sentimentos negativos, e muitas famílias acabam falando, é frescura, está querendo ser mimado, precisa crescer, e não é isso, né? O que está acontecendo é que a sociedade está negando uma oportunidade e vocês também estão negando uma forma de poder expandir, de colocar para fora aquilo que eu estou sentindo, né? E acaba acontecendo muitas vezes, como a gente falou, né? Aí a pessoa tira a vida. O suicídio, né? É comprovado que a margem de
de autistas é muito maior, suicídio é muito maior do que dos neurotípicos, né? Justamente por isso. Como eu falei, quando é criança, a mãe que sente toda essa sobrecarga, mas quando a gente já chega na fase adulta, nós sentimos isso na pele. Então, tipo, não teve apoio, a gente não tem apoio. Muitas vezes as pessoas julgam mesmo o autista como preguiçoso, que não quer trabalhar, que não quer se desenvolver, mas na verdade é que nós temos essa dificuldade no desenvolvimento, que se recebêssemos apoio, a probabilidade de se avançar, de superar, seria muito maior. E muitas vezes não temos, justamente porque já somos adultos. Então as pessoas acham que cresceu, já sabe se virar, já tem que dar conta de si. E não é assim. Precisamos de suporte, de apoio, tanto quanto a criança. Claro que são histórias diferentes, né? São situações diferenciadas, mas ainda necessitamos dessa rede de apoio, mesmo na fase adulta. Você, no comecinho, você estava falando do primeiro diagnóstico, né? Que foi aos 21 anos. Quando foi o segundo diagnóstico? Que idade você estava? 31 anos, 10 anos depois do meu primeiro diagnóstico. E aí eu vi, assim, a vida toda, até mesmo os profissionais questionaram, mas não tem como ser bipolar, né? Porque, tipo, todas as outras pessoas conseguem se desenvolver, conseguem avançar e tu nada. E aí, o próprio profissional também ficava jogando aquelas verdes pra cima de mim, né? Aquelas indiretas. Tipo, que eu não queria nada, que tudo que eles sugeriam para trabalho, para conseguir me desenvolver, eles não entendiam que eu não conseguia, né? Então, eles sempre jogavam para cima de mim, que eu não me esforçava. E isso me doía bastante. E, Nath, aí o segundo diagnóstico foi do TEA mesmo, né? De autismo. Foi quando a psiquiatra já atendia um autista, e aí ela falou que eu estava dentro do espectro, né, com a antiga síndrome de Asperger. E aí, nossa, quando ela falou isso, caiu meu mundo, né? Eu passei, assim, dias chorando, também não quis aceitar logo de imediato o diagnóstico, com essa ideia mesmo de o que vai ser da minha vida agora, né? Como se tipo, mudasse alguma coisa do que eu já estava passando, mas tipo, veio ainda essa questão, o que vai ser da minha vida agora? Porque enquanto eu não sabia, eu achava assim, que era, eu não estava me esforçando o suficiente. Quando veio o diagnóstico, é tipo, não, eu tenho realmente uma dificuldade, agora como eu vou trabalhar essa dificuldade? Como eu vou lidar com isso? Como vai ser a minha vida a partir de agora? E todos esses medos vieram, né? Todo esse, eu falo assim também, esse luto, passei pela fase do luto, de chorar, de não querer aceitar, de olhar agora como é que as pessoas iriam me encarar depois do diagnóstico. Que eu já tinha o diagnóstico de bipolar, já sofria bastante. Como é que as pessoas iriam me encarar a partir do momento que elas soubessem que eu era autista? Mas depois eu, tipo, fui procurar conhecer o que era autismo, e aí começou esse trabalho que eu faço até hoje de relatar o autismo por uma visão adulta, que há 3 anos atrás não tinha tantos autistas adultos falando. Então eu me sinto muito feliz de poder fazer parte desse início, de colocar para as pessoas como é a vida de um autista adulto e esclarecer, né? Eu acho que esse é o nosso trabalho, de trazer para as mães, para as famílias, esclarecimento daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente não teve, mas que é necessário. Sim, com certeza. Até porque, que nem você estava falando, né, que há 3 anos não se falava tanto, né? Foi o que a pediatra do Gabriel, ela mencionou na entrevista, né? Em torno de uns 5, 10 anos, não se falava do autismo, né? Se falava da palavra esquizofrenia. E tudo era esquizofrenia, né? E ela falou que não tinha-se tantas informações dentro dos congressos médicos, nas áreas da terapia, era um ou outro médico que queria se especializar porque era filho de algum, ou era filho de algum amigo que sabia que era autista, aí ele ia se especializar no autismo. Mas a maioria, né, não tinha dentro do consultório o diagnóstico, né? Começou agora mesmo, né, Nath? De não só os médicos,
mas nós mesmos, mães, vocês autistas, de poderem contribuir com essas informações, né? Nesses 3 anos, mais ou menos, já vai fazer acho que 4, eu consegui só essa psiquiatra que já tinha um paciente Asperger. Todos os outros profissionais, até hoje que eu passei, nenhum deles me atendido. Eu era a primeira paciente autista que eles tinham atendido. Tá sem, peraí, Nath, tá sem celular. Ele perguntou do meu marido, eu tô com o WhatsApp ligado no notebook, ele foi perguntar por que o papai não respondeu o meu áudio? Criança que já sabe mexer no celular, né? E assim, como eu estava falando, né? Tipo, todos os profissionais que eu passei, nenhum tinha ainda estado com autistas. Isso para mim foi uma dificuldade, porque alguns estavam muito abertos a querer entender o que era o autismo, a entender como se comportava o autismo. Mas alguns ficavam batendo de frente ao diagnóstico, né, que era impossível ser autista, que não tinha como ser autista. E isso acaba tendo um desgaste também muito grande. O quanto o profissional questiona a avaliação do colega, né? E isso acaba dificultando, né? Como você falou, tem alguns que estão abertos, outros não, e acabam, né, questionando o que, eu vou falar pelo Gabriel, né? Então, o que nós passamos dentro de casa e às vezes achando que é mentira, que aquilo que nós estamos falando é coisa inventada, né? E aí, em vez de ir para frente o progresso, as intervenções acabam dificultando, né? Regredindo. Porque a gente, assim, eles falam com tanta força que eu acabo questionando. Eu acho que eu tô louca, então, tô inventando, né? A gente acaba se questionando, será que eu tô exagerando? E isso deixa, assim, um mal-estar, de certa forma, né? Porque eles falam de uma forma, assim, para mim é cruel, sem empatia nenhuma, sem respeito pelos colegas pelo qual nós já passamos e fomos avaliados. E, nossa, é terrível, é horrível. Sim. Sim, aí você, no começo, né, a gente estava falando, né, da rede de apoio dos pais, né, e parentes. Você estava falando que quando é no momento alegre, está com a criança, né? Então, o apoio é perceptível quando, como você falou, no momento alegre, eu fico com a criança, vamos brincar, vamos no cinema, mas quando é o momento da saúde, que é da terapia, do médico, toma o problema, que o problema é teu, não é mais meu, né? E isso acaba dificultando muito, né? E uma das psicólogas... Já tô terminando. Quer falar com a Nath? Vem falar com a Nath. Não, já tô terminando, né? E uma que as psicólogas falaram, né, que no caso de criança, quando um lado, né, vamos colocar, supondo o lado paterno ou o lado materno, dá todo esse apoio e o outro lado não, né, essa criança vai crescer e ela vai percebendo por que minha avó A, minha tia A, me dão todo esse apoio e minha tia B, né, minha avó B, meu avô B, não me dão esse apoio. E nisso ela vai sentindo que há uma exclusão de um lado, né, e pode acabar prejudicando até esse progresso que está tendo, né, Nath? Não, eu senti isso na pele, né? A família da minha mãe, tipo, por mais que eles não entendessem, mas eles procuravam entender a minha dificuldade. Não entender do transtorno da síndrome, mas entender a minha dificuldade. Tentavam me inserir, mesmo com a minha dificuldade, tentavam me inserir, me colocar, mesmo que eu não participasse, mas eles queriam que eu estivesse ali. A filha do meu pai, eu sentia um pouco de dificuldades. E tinha aquelas coisas também de, vão convidar fulano para alguma comemoração. Mas a Nath não vai passar mal, a Nath não vai ter crise lá. Acabavam não convidando, né? Com esse medo de eu ter uma crise, estragar a festa, acabar a festa.
E as pessoas parecem que têm medo de mim, medo da crise. Outro dia eu estava numa comemoração, a gente estava se divertindo, aí minhas primas bebendo, tudo, e eu não sou de interagir, mas nesse dia eu interagi, a gente começou a falar sobre as crises, sobre o quanto eu fico às vezes agressiva na crise, e aí depois disso, no outro dia minha irmã falou que a minha prima estava com medo que eu tivesse uma crise, que eu fosse quebrar tudo, bater em todo mundo, tipo, não é assim, entendeu? Não funciona dessa forma, mas essa falta de conhecimento faz as pessoas mesmo criar uma barreira, né? Não só o preconceito, mas criar uma barreira, porque elas acabam não chegando até mim por medo. Sim, né? É a falta de informação, a falta de conhecimento, de querer buscar, né? E quando todos participam dessa inclusão, dessa rede de apoio, todos ganham, né, Nath? Não só a pessoa com deficiência ou familiar, mas aquela pessoa que está contribuindo com aquele tempinho que ela tem, dando essa oportunidade de ser uma escuta, de poder ajudar aquela mãe, aquela família, aquela pessoa deficiente, é um ganho muito grande, de uma experiência incrível, né? Vamos falar aqui da sua mãe, né? O quanto ela participa, o quanto ela aprende e o quanto ela consegue ajudar outras pessoas pelo que ela já está conhecendo. Então, olha só a importância, né, da família participar, porque ele não vai ajudar só aquele autista, a família dele, mas ele consegue ajudar outros. Aí vai fazendo realmente uma rede de apoio, né? De ajuda, e você vai ajudando já outros que passam pela mesma situação. E que você já pode direcionar essas pessoas. Sim, sim. Né? Nath, a nossa live já está no fim, que eu falei, o Instagram ele podia ser muito mais nosso amigo, para poder fazer mais que 1 hora, né? Então, passou muito rápido, né? Um tema muito importante para todos nós, né? Esse apoio das pessoas entender que todos ganham com isso, né? E da importância, das vezes, aquela mãe precisar desabafar, precisar ter aquele momento para ela recuperar aquela energia, ou até, né, o autista também ter aquele momento de poder falar, de ele poder depois recuperar para a gente, né, seguir adiante, né? Então, aí eu, né, deixo você terminar, né? Aí eu vou, como eu já falei, né, aí referente a apoio, né, a minha mãe ela vai puxar minha orelha, mas eu vou falar, tá, mãe? Que quando ela veio aqui em casa, né, aí ela falou assim, eu estava assistindo a live da Nath Souza, uma live que eu comentei com você que eu não consegui assistir porque eu estava na rua. Eu fiquei apaixonada por aquela menina, como ela explica bem, como ela interage bem, fiquei apaixonada. Então, né, você sempre o carinho das pessoas. Quero mandar... Travou um pouco aqui. Eu quero mandar um beijo para sua mãe. Muito lindo o seu papel, muito lindo, muito importante, né? Eu acho que faz toda a diferença para a vida do Gabriel. E assim, as pessoas, no geral, a sociedade no geral, ela precisa entender, né, o papel, a contribuição para todos. A gente está falando de autismo, mas para todos, né? Todos que têm a sua diferença, a gente precisa acolher, a gente precisa ser mais humanos, né? Ter mais empatia. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos que ficaram da live, mandar um beijo para o Joelso, para a Rose, que está sempre aí dando apoio. Quero mandar um beijo também para a Bruna. Um beijão, obrigada por ter estado na live. E é isso, me sigam, né? Sigam a minha página, Meu Mundo Autista, e vamos continuar esse trabalho, né, de levar conscientização, informação e sempre batendo aí nessa tecla da rede de apoio, né? Sim, muito obrigada a todos que participaram conosco até agora, né? Com cada depoimento que vocês deixaram aí nas mensagens, cada informação, né? Isso contribui bastante, né? Agradecer muito a Nath, né? Ela como porta-voz dos autistas e todos os outros autistas, dando essa oportunidade de poder falar da importância da inclusão, né? A importância de serem ouvidos, né? Então, a gente só tem que agradecer vocês.
A Fabi, que é a nossa parceira da 28 Presentes, ela não está na live porque ela ia viajar, né? A Fabi é aqui de Santo André, mas você não conta para ela não, tá? E eu vou pedir para vocês não contarem. Quando você vier aqui para Santo André, você não vai na casa dela não, tá? Você já foi na dela, não vai mais nem dela, nem da Vera, mãe dela. Você vai na minha casa e na casa da minha mãe. Tá bom, então, tá fechado. Fechado, Fabi, eu deixo, Tati, vai na sua casa, eu deixo, para a gente não ficar de mal. E melhor ainda, a gente vai na Cidade das Crianças. Ai, nossa, vou amar, nossa, saudades. Muito, muito, muito. Muito obrigada a todos. Vamos terminar, porque o Instagram vai derrubar a gente. Eu não quero que o Instagram derruba. Brigadão, beijo a todos. Vem dar um beijo pra Nath. Aqui, ó. Vem aqui aparecer. Antes que o Instagram. Aqui, ó. Manda um beijo pra Nath. Você me derrubou. Tchau, Nath. Brigadão. Eu chorei.